tudo bom? Passando aqui, né, para informar que todas as quintas-feiras eu vou fazer um vídeo relacionado ao assunto comentado na semana, né, nas postagens. E aí, como essa semana eu falei bastante sobre os estilos de aprendizagem, tá? E aí vou fazer a primeira pergunta. Você já conseguiu identificar qual é o seu estilo de aprendizagem? Você é mais visual? Você é mais auditivo? Você é mais sinestésico? Então, por que eu estou perguntando? Porque, assim, é muito importante a gente conhecer o nosso estilo de aprendizagem, né? A forma como a gente aprende. Assim também como é importante que o professor ele conheça a forma como os alunos dele aprendem. Então, assim, é muito importante a gente ter essa questão desse autoconhecimento, desse conhecimento do estilo de aprendizagem dos alunos também, porque quando a gente sabe qual é o estilo, né, qual é o nosso estilo, então a gente acaba ficando mais preparado, mais consciente dos caminhos que são necessários para que a gente consiga desenvolver melhor, né, a nossa carreira, tanto na parte estudantil, certo? Como também na nossa carreira. E aí é muito importante saber, né, qual é o estilo de aprendizagem, porque só assim a gente vai conseguir potencializar o desenvolvimento da gente. Então, quais são os estilos, quais são as preferências da aprendizagem? E aí, voltando para essa questão do professor, nesse contexto da escola, saber compreender quais são os estilos de aprendizagem dos alunos beneficia não somente os alunos, mas também os professores, né? Então, porque muitas vezes os professores eles estão ali passando o conteúdo da melhor forma possível, e aí tem alguns alunos que não vai conseguir assimilar, e algumas vezes esse professor pode se sentir até um pouco frustrado, né? Mas às vezes é a forma como aquele aluno aprende, certo? Então, assim, quando a gente consegue compreender esses estilos de aprendizagem, então a gente consegue identificar quais são os métodos e as técnicas que devem ser evidenciados na sala de aula, né? Então, assim, lembrando que esse estilo de aprendizagem, ele não é para rotular, para classificar ou para dividir esses alunos, né? Mas para ampliar as possibilidades de uma aprendizagem mais significativa, sendo de uma maneira mais agradável, eliminando as possibilidades, né, da apresentação de alguns problemas de aprendizagem, certo? Porque é sempre bom lembrar, existe uma diferença entre transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem, certo? Então, assim, então vamos falar um pouquinho de cada um, né, que eu coloquei aí essa semana. Então, vamos falar um pouquinho do estilo visual. A pessoa que ela tem seu estilo de aprendizagem visual, ela tem uma facilidade maior de interpretar imagens, gráficos, tabelas, diagramas. Então, essa pessoa ela vai aprender muito melhor com os professores que gesticulam bastante e que utilizam uma linguagem mais marcante. E aí é importante que esse material ele seja recheado de fotos, né, diagramas, tá bom? E ao estudar, a boa dica é sublinhar, destacar os assuntos que são mais importantes e principalmente usar cores diferentes. Então, usar mapas mentais, flashcard também é muito importante, certo? Então, converter essas anotações, então o que é que o visual vai fazer? Ele vai fazer as anotações em sala de aula e vai converter isso em uma imagem, porque aí vai ficar mais fácil de fixar. Então, substituir algumas palavras por símbolos ou as iniciais, né? Então, através disso fica muito mais fácil da pessoa que é visual conseguir aprender mais fácil, né? De maneira mais fácil. Já o aluno auditivo, né? A pessoa que ela é auditiva, ela dependerá da audição para processar as informações. Então, ela vai aprender muito melhor
a partir de uma exposição oral dos conteúdos, certo? E das instruções verbais. E aí, para o auditivo, é muito mais fácil ele aprender ouvindo, discutindo, falando, questionando, certo? E aí, o aluno auditivo, o que ele precisa fazer? Assistir às aulas, né? Ele nem precisa anotar, mas se ele quiser anotar para depois fazer o seu resumo e gravar, como eu coloquei aí na dica de ontem, né? Gravar esse conteúdo, esse resumo para ele mesmo ouvir depois. Ou também estar numa roda de colegas, né? E discutir, debater. Então assim fica muito mais fácil desse aluno auditivo ele conseguir aprender, certo? Então, outra questão é o aluno sinestésico agora. Então, ele precisa fazer para aprender. Então, como assim? Ele precisa de exemplos, de fazer exercícios práticos, né? Então, uma escola que tenha um laboratório, né? Que tenha uma disciplina que dê para usar o laboratório, para ele testar os seus conhecimentos, para ele vai ficar muito mais fácil nessa aprendizagem. Então, gosto quando o professor ele dá exemplos reais, então ali ele aprende com a maior facilidade. O aluno sinestésico ele ama a exposição, né? Mostras de fotografias. Então, a pessoa que é sinestésica, ela precisa abusar dos exemplos no seu resumo. Então, vai fazer o resumo ali, mas sempre colocando exemplos. Então, essa aí é uma estratégia que vai ajudar bastante. E aí, ao se deparar com os princípios, conceitos abstratos, então, é recomendado fazer o que? Estudo de caso, para entender melhor. Então, com isso, né, é muito importante saber o seu perfil de aprendizagem, porque isso vai fazer com que o seu estudo ele seja mais efetivo. E aí, você sabendo desse estilo, então você vai abusar das estratégias que forem mais adequadas para você. E aí, a chance de sucesso, com certeza, vai ser bem maior, tá certo? Então, mais uma vez, agradeço vocês por estarem aqui e comenta aí, né, qual é o seu estilo de aprendizagem, se você conseguiu identificar. Lembrando que existem alguns questionários, né, que você pode responder para descobrir qual é o seu estilo, certo? Então, até a próxima semana.